Sem sombra de dúvidas, o Batman possui um alto nível de popularidade que começou lá nos anos 80 nos quadrinhos e só veio se fortalecendo ao longo do tempo a cada nova produção feita. Ao longo de todos esses anos, o personagem acabou ganhando tantas adaptações que hoje ele é o herói na história do cinema a ter sido interpretado por mais atores que qualquer outro super-herói. Por conta disso, claramente, ele acabou passando por diversas reformulações ao longo do tempo, indo de uma figura cômica e até infantilizada antes de ganhar histórias mais sombrias, densas e extremamente sérias. E de lá pra cá foram muitas produções, 14 sendo mais exato. Por isso no vídeo de hoje a gente vai visitar essa linha do tempo para acompanhar essa absurda evolução nas adaptações do Batman. Oi, eu sou o Raoni Soares. E ao contrário do que muita gente pode achar, a primeira produção do Batman não foi aquela clássica série dos anos 60. Aparecendo pela primeira vez em 1939, o Batman ganhou a primeira adaptação antes mesmo que o personagem tivesse se tornado o ícone que viria a se tornar. Isso aconteceu até mesmo antes que a DC Comics tivesse se consolidado como uma das maiores editoras do mercado. E antes mesmo que o Superman, que é o maior herói da editora, começasse também a dar os seus primeiros passos nas produções cinematográficas. Lançada em 1943 pela Columbia Pictures, The Batman é uma série com 15 episódios que foi lançada diretamente para o cinema na época. Com um episódio sendo exibido semanalmente nas famosas sessões de matinê, o Batman foi interpretado pelo ator Lewis Wilson, enquanto o Robin foi interpretado pelo ator Douglas Croft. E embora tomasse como base o herói dos quadrinhos, a série não seguia a mesma fidelidade no quesito história, uma vez que eram poucos os aspectos que foram realmente trazidos para essa adaptação. Na série, Batman e Robin enfrentavam um vilão japonês chamado Dr. Daka. O vilão transformava os seus inimigos em escravos zumbis e servia eles como alimento para os seus crocodilos de estimação. Pesado. E apesar de fugir um pouco do que se tinha do personagem nos quadrinhos, essa série acabou adicionando detalhes que foram sim adicionados no universo do Batman nas HQs, como por exemplo a Batcaverna com sua entrada secreta, a aparição do Alfred, que ao contrário dos quadrinhos era magro e tinha um bigode. E essa série tinha uma pegada bem mais depressiva e melancólica, o que já começava com a trilha sonora da abertura, além das péssimas coreografias nas cenas de luta. E como incentivo para fazer com que as pessoas voltassem na semana seguinte para assistir o próximo episódio, cada um dos episódios terminava com um gancho onde o Batman se encontrava em alguma situação de risco. Como por exemplo no primeiro episódio, onde ele termina em queda livre depois de ser jogado de um prédio. Mas é claro que no segundo episódio ele acaba se salvando quando cai em um andaime suspenso. Com exceção do primeiro episódio e do último, que passam ali dos 20 minutos, os episódios dessa série variam ali entre 14 e 18 minutos cada um. Em 1949, uma nova cinesérie acabou sendo lançada, porém o Batman dessa vez foi interpretado pelo ator Robert Lowry, enquanto o Robin foi interpretado por Johnny Duncan. E ao contrário da série anterior, essa aqui acabou recebendo o título de Batman e Robin. E assim como a primeira, elas traziam um contexto político, social e econômico diferente do que os quadrinhos traziam. Essa série também ganhou um total de 15 episódios, e na história, um professor chamado Hamill criou um controle capaz de controlar todos os veículos da cidade. Só que esse aparelho acabou sendo roubado por um sujeito conhecido como Mago. Por isso, Batman e Robin ajudam o comissário Gordon e a polícia a caçar e capturar esse sujeito. É algo bem simples, só que como eu já falei antes, essas séries tratavam de um contexto bem mais político, social e econômico, o que para a época acabava funcionando como além de um entretenimento, porque eles tinham também o objetivo de informar a população. Porque na época estava rolando a Segunda Guerra Mundial, e por conta disso, essas séries acabavam apresentando muitos furos no roteiro, além de um orçamento simplesmente medíocre. E sim, você encontra essas duas séries aqui no YouTube para poder assistir. Elas não estão dubladas, mas pelo menos tem legenda. Eu vou deixar o link delas aqui na descrição pro caso de você querer ir lá conferir. E é claro que para os fãs das HQs, essas produções acabaram causando uma certa frustração. Primeiro porque os atores que interpretavam o Batman não tinham um porte físico atlético. E outra coisa que acabou desagradando bastante também foram os trajes dos heróis. Mas eu acho que pior do que isso tudo foi que
que nenhuma delas trouxe um dos tantos vilões icônicos que o personagem tem. Depois da última minissérie, o Batman passou alguns bons anos sem ganhar nenhuma adaptação. Até que em 1960, a Ed Graham Production acabou adquirindo os direitos televisivos para adaptarem as histórias em quadrinhos do personagem. E o intuito deles era produzir um programa voltado para o público juvenil, que seria transmitido nas manhãs de sábados através da emissora CBS. Só que essas negociações acabaram não indo para frente, o que acabou fazendo com que o projeto ficasse pausado, até que os direitos de exibição acabaram parando nas mãos da Greenway Productions. E junto com a 20th Century Fox Television, eles acabaram se encarregando de produzir essa produção para ser transmitida na rede ABC. Assim, o projeto acabou caindo nas mãos de William Dozier e Howie Roberts, que foram encarregados de produzirem um episódio piloto para a série. Com Adam West como Batman e Burt Ward como Robin, com o objetivo de captarem também aqueles telespectadores que não conheciam Batman e o Robin, o intuito da série não era contar as origens dos personagens, por isso quase nada sobre as suas vidas antes de serem heróis era abordada na série. O foco principal do programa eram as aventuras que eles viviam diariamente, o que fazia com que as crianças se divertissem com a atração de ritmo frenético. A primeira atriz que viveu a Mulher Gato foi Julianne Newmar, que já era uma estrela da Broadway. A própria atriz acabou fazendo a própria roupa e ela decidiu colocar o cinto na altura do quadril ao invés da cintura para valorizar o seu corpo. E uma curiosidade é que a emissora ABC, antes mesmo de lançar a série, já acreditava que ela estava fadada ao fracasso, sendo que o piloto da série foi exibida para o público e acabou tendo uma aceitação bem decepcionante. Isso acabou fazendo com que os produtores repensassem no seu lançamento, só que mesmo assim o programa acabou indo ao ar no dia 12 de janeiro de 1966. E ao contrário do que eles esperavam, o programa virou um sucesso instantâneo pelo fato de que até aquele momento os telespectadores não tinham visto absolutamente nada igual na TV. E o sucesso dessa série foi tamanha que as produções que vieram depois acabaram sendo influenciadas pela maneira como ela era feita, reverberando até nas HQs do próprio Batman, o que fez com que os personagens passassem a ter uma abordagem bem menos séria. E se você assistiu o meu vídeo falando sobre 20 curiosidades sobre o Batman, sabe exatamente onde essa influência da série em combinação com as histórias e quadrinhos terminou. E só por causa de você ainda não ter assistido, eu vou deixar o link no card e na descrição do vídeo para você assistir depois. E junto com a massa que acabou não gostando da abordagem que o personagem ganhou na série, tava ninguém menos que Bob Kane, um dos criadores do personagem. Só que como o lucro tava entrando, ele ficou bem caladinho. Porque além disso, a produção fez com que mais quadrinhos fossem vendidos, sem falar que não muito tempo depois ela estava sendo exportada para outros países no mundo. Aqui no Brasil, a série chegou em 20 de setembro de 1966. Eu me lembro de quando era criança de ter visto essa série passando em algum canal na TV, mas depois de adulto não procurei mais ela. Deixa aí nos comentários se você já assistiu essa série. Logo depois que a primeira temporada da série terminou, ainda em 1966, por causa de todo aquele sucesso, o primeiro filme do Batman foi produzido. Intitulado Batman, o Homem Morcego, o filme trazia os vilões que já tinham aparecido na série, como o Pinguim, Coringa, Charada e a Mulher Gato, contra o Batman e o Robin. E vale dizer que de todos o elenco da série, a única que acabou não participando do filme foi a atriz Julie Newmar, que dava vida à Mulher Gato. Só que não se sabe ao certo o motivo que fez com que ela saísse da produção. Quem interpretou a personagem no filme foi a atriz Lee Meriwether. E como estava muito em alta, é claro que o filme fez muito sucesso. Já deixa o seu like se você estiver gostando desse vídeo, porque assim você mostra pro YouTube que o meu conteúdo é interessante. E dessa maneira ele acaba enviando ele para pessoas que também se interessam nesse tipo de conteúdo. E o filme acabou sendo suficiente para dar uma sobrevida para a série do personagem, que ainda em 1966 teve a sua segunda temporada produzida. Só que como acabou não trazendo nenhuma inovação, a audiência da série acabou caindo nos Estados Unidos. Foi então que a Batgirl acabou sendo integrada no elenco da série da terceira temporada. A personagem foi interpretada pela atriz Yvonne Craig e isso até ajudou, mas não foi o suficiente. A partir disso, a emissora passou a fazer cortes no orçamento da série, o que acabou fazendo com que eles chegassem no desejo de tirarem o personagem do Robin da série para fazer com que a Batgirl se tornasse a única ajudante do Batman. E sendo totalmente contra, os produtores da série acabaram não aceitando essa ideia. Por conta disso, a ABC acabou cancelando a série em 1968, depois de apenas 3 temporadas. E depois de algumas semanas dessa decisão, a rede NBC acabou mostrando interesse em produzirem uma 4ª temporada. Só que a essa altura, a Fox já tinha demolido absolutamente todos os cenários, o que fez com que a rede NBC acabasse desistindo da ideia. Pelo simples fato de que só para reconstruir todos os cenários, a
a emissora teria que desembolsar um valor de $800 mil. Se já é muito dinheiro hoje em dia, imagina na época. Uma outra curiosidade é que a atriz Julie Newmar acabou não fazendo parte dessa última temporada da série. E quem deu vida à Mulher Gato foi a cantora e a atriz Eartha Kitt. Ela disse inclusive que estava sem dinheiro nenhum e que precisava de muita ajuda na época. E que ter sido escalada para a série fez com que ela se tornasse um nome de sucesso de novo. Depois da série clássica, o Batman ficou mais de 20 anos sem ganhar nenhuma nova produção, até que no começo dos anos 80, graças ao filme de Tim Burton, se teve início ao fenômeno conhecido como Batmania. Lançado em 1984, o filme do Batman foi contra absolutamente todas as lógicas do mercado na época, pelo simples fato de que o personagem já não vendia mais tantos quadrinhos e de que Tim Burton era um cineasta em início de carreira na época, e principalmente porque o ator escolhido para viver o Bruce Wayne causou muita controvérsia, deixando os fãs com receio do que viria no futuro. Michael Keaton nessa época era muito conhecido por ser um ator de comédia, e se hoje em dia esse filme aparenta ser um pouco exagerado e até caricato demais em alguns quesitos, na época ele foi a produção mais sombria que o Batman já tinha recebido. E se a gente comparar o que veio antes e ao que as pessoas estavam acostumadas, esse filme de fato é extremamente sombrio. Sem falar que a essência de Gotham City dos quadrinhos sempre teve presente nos filmes de Tim Burton. O vilão desse filme foi o Coringa e ele foi interpretado por Jack Nicholson. Batman foi lançado em 23 de junho de 1989 e a atuação de Michael Keaton se tornou simplesmente icônica com relação às adaptações do personagem. O filme arrecadou uma bilheteria de 410 milhões, o que foi o suficiente para garantir uma continuação. Em 1992, Batman no Retorno foi lançado, trazendo dessa vez o Pinguim e a Mulher Gato como vilões do filme. Danny DeVito interpretou o Pinguim, enquanto Michelle Pfeiffer foi a Mulher Gato. E a atuação dela roubou tanto a cena nesse filme, com uma performance perfeita e extremamente sensual, que sua performance é lembrada até hoje quando falamos sobre essa personagem. Mas uma curiosidade é que a personagem quase foi interpretada pela atriz Annette Bening, só que ela acabou engravidando e teve que deixar a produção. Você consegue imaginar essa Mulher Gato sendo outra pessoa que não Michelle Pfeiffer? Porque eu não consigo. Só que apesar de tudo, esse filme acabou causando alguns problemas, porque depois do sucesso do primeiro filme, a Warner Bros. Acabou fechando uma parceria com o McDonald's para lançar uma coleção de brinquedos ali no McLanche Feliz. E claro que depois do lançamento do filme, quando perceberam que ele era muito mais sombrio e sangrento do que o anterior, isso acabou gerando a revolta nos pais, que criticaram muito o McDonald's por lançarem brinquedos do filme. E o resultado foi prejuízo, porque o McDonald's acabou tendo que tirar absolutamente todos os brinquedos de circulação. E para não perder o acordo que tinha com o McDonald's, a Warner Bros. Decidiu assumir uma abordagem bem diferente para os próximos filmes do Batman. Eles tiraram Tim Burton da direção e assumiram de vez a galhofagem cada vez mais infantilizada e boba. Joel Schumacher acabou assumindo a direção do filme Batman Eternamente. A partir disso, toda a atmosfera sombria foi substituída por algo mais colorido, porque além de tudo, o diretor disse que não entendia por que precisava ser tudo tão escuro e tão triste. Michael Keaton bateu de frente com o diretor e chegou a perguntar a ele se conhecia de fato a história do personagem. Só que a verdade é que Joel Schumacher era um grande fã do Batman. Por não concordar com as mudanças feitas, Michael Keaton acabou sendo substituído por Val Kilmer. E aqui nesse filme a gente teve a inserção de novo do Robin, que foi interpretado pelo ator Chris O'Donnell. E uma curiosidade é que, segundo alguns rumores, Christian Bale acabou fazendo o teste para esse personagem, só que ele não foi selecionado. Os vilões dessa vez ficaram por conta do Jim Carrey, que interpretou o Charada, enquanto Tommy Lee Jones foi o Duas Caras. Só que apesar do Charada e do Duas Caras trabalharem juntos no filme, o clima não era tão amigável entre os dois atores. Aparentemente, Tommy Lee Jones e Jim Carrey se odiavam e viviam brigando nos bastidores. Jim Carrey disse uma vez que o motivo dessa brigaiada toda é que Tommy Lee disse a ele que odiava todos os seus filmes. Essas confusões acabaram fazendo com que o diretor decidisse nunca mais trabalhar com esses dois atores, o que acabou indo por água abaixo em 2007, quando ele trabalhou com Jim Carrey de novo no filme número 23. Outro nome também que acabou entrando pro elenco foi a Nicole Kidman, que interpretou a doutora Chase Meridian, uma psicóloga. E um detalhe interessante é que Joel Schumacher queria que ela fosse, na verdade, a Era Venenosa. Só que a ideia acabou sendo descartada, porque se a personagem fosse adicionada na história, ficaria muito confuso, já que o filme já trazia dois vilões. O filme foi um enorme sucesso, porque
porque finalmente os pais podiam levar os seus filhos tranquilamente para assistirem um filme, o que fez com que Batman Eternamente faturasse ainda mais que o seu antecessor. Sem falar que o objetivo principal de produzirem brinquedos licenciados da franquia desse muito certo, o que foi o suficiente para irem muito além na continuação desse filme, sendo totalmente controverso, como se já não tivessem infantilizado o personagem o suficiente antes. Batman e Robin de 1997, isso simplesmente atingiu seu ápice e acabou extrapolando ainda mais na caricatice, pois visando ainda mais a venda de brinquedos e produtos licenciados, os personagens acabaram ganhando uniformes diferentes, equipamentos levemente desnecessários e uniformes com mamilos. Os vilões foram o Senhor Frio com Arnold Schwarzenegger e, pra mim, a melhor coisa desse filme, Uma Thurman como Era Venenosa. E dessa vez o Batman de novo acabou recebendo um novo intérprete, sendo que Val Kilmer não quis voltar pro papel. Em seu livro de memórias, o ator revelou que perdeu o ânimo com o papel porque sentia que as pessoas se importavam com tudo, menos com sua interpretação do personagem. Por conta disso, George Clooney acabou assumindo o posto. A sua atuação não foi muito bem recebida pelos fãs, tanto que isso fez com que o ator acreditasse que tinha destruído a franquia. E por conta de todos os aspectos toscos e infantis, o filme foi absolutamente massacrado pela crítica, o que fez com que a sequência que estava planejada fosse completamente cancelada. Por conta disso, o Batman acabou não recebendo nenhuma nova adaptação durante muitos anos. Só que, claro, de lá pra cá o personagem acabou recebendo diversas animações, só que esse vídeo não é pra falar sobre elas. Em 2005, Christopher Nolan finalmente nos presenteou com o primeiro filme de uma trilogia perfeita com Batman Begins, se seguindo por Cavaleiro das Trevas em 2008 e o Cavaleiro das Trevas Ressurge em 2012. Trazendo de volta aquele tom sério e sombrio do personagem, Christian Bale foi o escolhido para o papel principal. Eu nem tenho muito o que dizer sobre esses filmes, porque por mais que a produção se afaste bastante das origens do personagem nos quadrinhos, essa é simplesmente a minha trilogia preferida dele. Os filmes trouxeram vilões como Ra's al Ghul, interpretado por Liam Neeson, o Espantalho com Cillian Murphy, o Duas Caras com Aaron Eckhart, Bane, interpretado por Tom Hardy, o icônico Coringa de Heath Ledger e a Mulher Gato de Anne Hathaway. Funcionando como um prólogo para a história do Batman, Gotham é uma série que foca bastante na infância do personagem, ao invés da sua atuação como vigilante. Com um total de 5 temporadas, a série acabou sendo cancelada por causa da queda de audiência que a atração estava enfrentando nas últimas temporadas. E embora ela não foque na vida do Bruce como o Batman, acaba trazendo toda uma construção que levou o personagem até aquele ponto de sua vida. Vale mencionar que o ator David Mazouz, que interpretava o Bruce, chegou a se tornar o Batman no último momento da série. Depois da bem-sucedida trilogia de Christopher Nolan, a DC decidiu finalmente dar o pontapé ao seu universo compartilhado, começando já em 2013 com o filme O Homem de Aço. E eu cito um pouco da passagem do Henry Cavill no manto do Superman no vídeo onde eu falo sobre a evolução das adaptações do personagem. E se você ainda não assistiu, já sabe, o link tá no card e na descrição do vídeo. Agora com Ben Affleck como o Bruce Wayne, Batman vs Superman, A Origem da Justiça chegou em 2016 com a proposta de trazer uma história que começava a se conectar ali. Embora não tenha ficado no posto até conseguir um filme só seu, Ben Affleck chegou a aparecer em 4 filmes como super-herói, 5 se a gente contar a versão de Zack Snyder da Liga da Justiça. E honestamente, o Batman de Ben Affleck é um dos que eu particularmente menos gosto. Mas é claro que, bem diferente de um que eu vou mencionar logo mais, eu não tenho absolutamente nada contra esse ator. E a última vez que ele deu as caras como o personagem foi no filme do Flash. Antes mesmo de assistir a série dos Titãs, eu confesso que eu fiquei com o pé muito atrás quando a produção foi lançada. E como a história acaba trazendo 2 dos pupilos do Homem-Morcego, era questão de tempo até ele dar as caras na série. Ian Glenn foi um Bruce bem menos ativo, é claro, até porque a série não era sobre ele. Tanto que o personagem nunca chegou a aparecer vestido como Batman. E na terceira temporada ele até abriu mão da sua vida como herói depois de certos acontecimentos na série, o que na minha percepção não fazia sentido nenhum, mas ok. Kevin Conroy interpretou Batman durante 12 anos nas animações do personagem, o que fez com que ele se tornasse o ator que interpretou o personagem por mais tempo até hoje. Só que apesar disso, ele nunca tinha interpretado o personagem diante das câmeras.
Pelo menos não até acontecer o mega crossover do Arrowverso, que adaptou a saga Crise nas Infinitas Terras, juntando séries como Arrow, Supergirl, Batwoman, Flash e Legends of Tomorrow. E embora não tenha participado de fato, Batman fez rápidas aparições no filme Aves de Rapina, lançado em 2020, e na série da Batwoman, só que não foram creditados os nomes dos atores que usaram o manto do personagem para essas aparições, até porque vale lembrar que ele não faz parte dessas tramas. Quando o nome do Robert Pattinson foi anunciado como o novo Batman, na época eu confesso que não me agradei muito não. Honestamente eu acabei pegando um bode muito grande desse personagem pelo simples fato de que ele não poupa esforços em criticar a história de Crepúsculo, que inclusive pra quem pode ver eu sou muito fã. Sem falar que ele já disse também que odiava o seu personagem em Harry Potter e que se irritou com o fato de que Cedrico foi descrito no roteiro como um personagem de 17 anos absurdamente bonito. Para de ser doida! Eu juro, eu não sou o tipo de fã que fecha os olhos pras falhas nas histórias e das produções que gosto. E sim, não dá pra gente negar que Crepúsculo tem absolutamente muitos erros e pontas soltas na história. Mas o que acaba me causando esse bode é o fato de que soa muito ingrato ver alguém criticando algo que acabou colaborando pro seu sucesso. E isso vale pra qualquer um, independente do segmento que ele atue ou de qual profissional ele seja. Eu não tô dizendo que a pessoa precisa elogiar, mas criticar e até demonstrar menosprezo como ele faz a cada oportunidade que pode, pra mim é qualquer coisa menos profissionalismo. Mas enfim, mesmo assim eu acabei assistindo o filme e confesso que acabei gostando. Ele tem uma pegada bem sombria e realista que acaba arremetendo a gente à trilogia do Christopher Nolan. O Batman de Robert Pattinson assumiu um tom bem gótico que até achei incrível. Sem falar da mulher gato de Zoe Kravitz, que é simplesmente perfeita demais. Vale lembrar que apesar de ser o Batman e que possivelmente ele ainda vai receber outras continuações, uma vez que o diretor do filme, Matt Reeves, disse que estava assim pensando em criar uma trilogia pro seu Batman, por enquanto a certeza que a gente tem é que ele não faz parte do futuro DCU. Então a gente só pode esperar para descobrir qual será o 15º ator a interpretar o Batman. Mas e aí, você já sabia que o Batman já recebeu todas essas adaptações? Qual delas é a sua preferida? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, eu já tenho outros onde falo especificamente sobre o Batman, além de outros super-heróis. Então já se inscreve no canal para novos conteúdos sobre quadrinhos, filmes e séries. Eu trago vídeo novo todos os domingos às 18 horas e nós nos vemos na próxima. Tchau!